Dentro da igreja tem muita gente que fica chateada porque não é reconhecida pelo que faz. Hein? Sim. Aí. Quem gerou isso em você? Estrutura. Por que alguém tem que te reconhecer pelo que você faz? Me explica isso. Por que a gente quer ter tanta atenção numa coisa, irmão, que a gente não merecia nenhum tipo de atenção? Porque a partir do momento, a transformação que você está vivendo pelo que você faz, ou você está vivendo pelo que Jesus fez? Me ajuda aí. Hein, gente? Me ajuda aí. É pelo que Jesus fez, não é? Então, peraí, se é Jesus que modificou você, por que é você que tem que aparecer? Você me entendeu ou não? A gente pode ser assim. A gente tem que quebrar esse paradigma religioso. A gente tem que quebrar esses valores que o homem é exaltado. Porque quando o homem é levantado, coloca sobre ele um peso tão violento, irmão, que o cara começa a usar uma máscara de santidade. E essa máscara de santidade impede ele de abrir o coração para ser tratado. Porque se ele não tem a qualificação do que ele faz, se ele não apresenta ser o estereótipo perfeito do crente, ele não tem oportunidades. A porta fecha para ele. Isso é o que a Escritura faz com a gente. E nós não podemos ser assim. Todos nós somos filhos de Deus num processo de tratamento com Deus. O que Deus está fazendo com a gente? Deus está nos moldando. O que Ele está fazendo? Moldando. Olha lá, o que eu sou é resposta do relacionamento que eu tenho com Deus. Só isso. Então as coisas que de mim saem, as coisas que se manifestam nas atitudes que eu tenho, o que acontece? É resultado, não da responsabilidade, é resultado do relacionamento com Ele. Isso é uma transformação sem máscara. Isso é uma transformação da verdade que você está sendo. Amém ou não? Amém. Quem está me entendendo? Amém. Escuta, a Bíblia fala assim: cuidado com os seus pensamentos, porque os seus pensamentos dirigem a sua vida. O que o nosso pensamento faz? Amém ou não? Amém. Então veja bem, as suas atitudes demonstram o que você pensa, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Exemplo, olha para mim, o que eu estou fazendo aqui? Tomando água. Fechou. Eu falei para você que ia beber água? Não. Como é que você descobriu que eu fui beber água? A minha atitude revelou o que eu pensei. Tá vendo? Quando o meu pensamento veio, eu vou beber água, a minha atitude revelou para você o que eu penso. A transformação que a gente vive em Cristo é assim. Eu vivo uma transformação tão forte com Deus que Jesus muda os meus pensamentos. E os pensamentos transformados então começam a refletir em atitudes. É simples. O que eu falei que é? É simples. Diga para o teu irmão assim: não tem força nisso. Não tem violência nisso. É natural. Amém ou não? Amém. Eu amo esse evangelho da cruz. Sabe? O evangelho da cruz revela que se Jesus não tivesse morrido por nós, a gente estava ferrado mesmo, acabou, não tem jeito não. Entendeu? Então a gente não é superior à cruz. Nenhuma coisa que você faz vai te levar para o céu. Tem muita pessoa que pensa que a salvação é garantida pelo seu esforço. Que se você não orar, que se você não ler Bíblia, que se você não jejuar, que se você não for no culto, que se você não tomar Santa Ceia, que se você não fizer alguma coisa, você não está salvo. Então peraí, se é pelas minhas obras que eu sou salvo, eu não preciso da cruz. Compreende? Tudo que eu alcanço em Deus é resultado não do meu esforço, é resultado do que a cruz fez por mim. Porque o que a cruz fez por mim, ela também fez em mim. Quem está me entendendo aí? Amém. Por isso que a Bíblia fala que a salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie. Aí, tá bom. Então não tem como nós sermos uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja com propósito, se nós não colocarmos os pingos nos is. Nós precisamos aprender a definir certas doutrinas, entende? Dentro dos nossos pensamentos, para que todo mundo aqui pense igual. Senão cada um vai estar pensando uma coisa, vai ir cada um para um lado. E o que Deus está fazendo com a equipe? Deus está nivelando a equipe. O que Ele está fazendo? Nivelando. Cada um chegou de um jeito, cada um vem de uma forma, principalmente casa da bênção, cada casa da bênção pensa de uma forma.
Já reparou isso ou não? Cada pastor da Casa da Bênção pensa de um jeito, já viu isso ou não? Você vai para um bairro, o pastor lá pensa de uma forma, você vai no outro bairro, pensa de outra forma. Isso é um problema muito sério para a gente. É a famosa liberdade que deu na formação de pastor sem formação. Entendeu, legal? E aí vai gerando aquele conflito, e aí tem um monte de gente na igreja, cada um pensa de uma forma. Entende isso ou não? Exemplo básico disso foi na convenção de Juiz de Fora, que meu irmão pregou, eu entrei pregando depois. Meu irmão pregou descendo o bambu em todo mundo, foi ou não foi? E teve uma turma da igreja que... né? Então tá fazendo, não tem responsabilidade para cantar, então não canta! Aí o povo... aí teve aquela galera que aplaudiu o homem que tem que ser exaltado. Aí entra eu, entendeu? Falando o outro lado da graça que alcança quem cai. Aí o outro, a turma vai, você vê que cada um está de um jeito, que é loucura dentro da igreja. Aí que a gente pensa, qual que é o jeito certo? Irmão, o jeito certo é a cruz. É só isso, ninguém vai anular a cruz. Entende? O sacrifício de Deus é tão perfeito que Jesus não precisa se defender. Porque ninguém chega onde tem que chegar se não for pela cruz. Não tem outra forma. Quem está me entendendo aí? Amém. Amém ou não? Amém. Então o segredo de tudo na nossa vida é simples. Está muito claro no Evangelho. O segredo na nossa vida é termos o desejo de sermos discípulos. O que a gente tem que ser? Discípulos. Sim, acabou. Não é nada. Eu queria ser membro. Está perdendo tempo. Eu queria ser evangelista. Está perdendo outro tempo. Eu queria ser diácono, está perdendo tempo. Eu queria ser obreiro, está perdendo tempo. Você está querendo ser o que a instituição colocou para a organização. E você não tem, você tem que aprender a separar organização de propósito. Organização são as coisas que precisam estar organizadas. Propósito é o que transforma a sua vida. É o desígnio de Deus revelado para você. Você sentiu a diferença ou não? Você acha que a gente não vai ter organização na igreja? Lógico que vai. Aqui não é bagunça não, é. Lógico que vai ter organização. Mas a organização não te modifica. A organização só organiza. O que a organização faz? Organiza. A organização não é um alvo. Compreende? Não é o meu propósito. Não pode ser assim. Eu lembro, quando já tem uma caminhada com Jesus aí, meu irmão. Eu lembro que as primeiras coisas que a gente fazia, eu ficava tão preocupado, porque saía tanta coisa errada. E aí Deus falava para mim assim, a gente vai aprendendo. Deus falou para mim assim, você não vai conseguir organizar agora. Mas por que, Deus? Eu não consigo fazer do jeito certo. Toda hora tem uma coisa, tudo errado, toda hora tem uma coisa que sai do lugar, e isso é ruim demais. Deus falou para mim assim, olhe as pessoas. O que você organiza, organização é um processo que vai acontecendo, não tem como fazer agora, mas o meu propósito acontece agora. Simples. Para fazer a reforma é uma organização, sim ou não? Sim. 180 mil reais. Tem alguém disposto a dar essa oferta? Disposto até tem, mas não tem dinheiro, né? Então peraí, organização, o processo vai fazer. Mas irmãos, o propósito modifica você. Quem está me entendendo? Amém. Então eu quero ser um pastor. Não, irmão, você não tem que ser um pastor. Você tem que ser um discípulo. Por quê? Porque até o pastor faz parte da instituição. E aí às vezes a gente tem aquela ideia formada na cabeça, pastor é o que pastoreia, que está na frente pregando para a galera toda. Irmãos, isso não é o propósito que Deus tem. Isso é o propósito que a instituição teve e organizou a igreja dessa forma. A igreja tem um pastor, mas isso não é propósito. Quem está me entendendo? Amém. Fala assim, isso é organização. Amém ou não? A gente tem um projeto daqui, nós temos até aqui na igreja, aqui na cidade, primeiro 12 igrejas, depois 144 igrejas, para alcançar Juiz de Fora para Cristo. É um processo isso. Mas eu quero ser pastor. Não. Vamos aprender com Jesus. Vamos o que eu falei? Aprender com Jesus. Aprender com Jesus. Só isso que importa. Só isso. Papai falou assim, Anso, você tem que... Vocês olham você vê, né, Anso? Você já tem uma igreja em Benfica, agora tem uma lá no São Pedro, que você assumiu a missão, então você já está com 3 igrejas, agora mesmo você está com 10, você é um superintendente. Eu falei, pai, não quero. Que isso, meu filho? Não quero, pai. Por quê, pai? Por que eu preciso disso? Não, filho, a maneira que a igreja organiza, pai, eu não quero, eu quero ficar aqui com o Senhor, deixa eu quieto.
tudo é bobeira, irmãos. Isso não vai levar a nada. Isso não é o meu propósito. O que eu quero? Eu quero ser um discípulo de Jesus, gente, só isso. É isso que eu vou apresentar quando Jesus voltar. Jesus não vai ver minha carteirinha de pastor, irmãos. Quando Jesus voltar, Ele vai ver a minha marca como discípulo, mais nada. Quem está me entendendo? Amém. Mateus 28 vai falar uma coisa tremenda. Você já conhece esse texto, mas eu quero te falar uma coisa. Uma das palavras mais importantes na vida do homem é quando ele fala a primeira palavra dele, a criança que fala pela primeira vez, entende? E as últimas palavras dele. São as duas falas mais importantes do ser humano. Você já viu que quando o bebê nasce, está começando a querer falar, o que o pai e a mãe ficam fazendo? O que querendo que ele fala primeiro o quê? Papai, mamãe, aí ele fala uma palavra parecida com mãe, falou mãe primeiro, falou, né? É aquela coisa que marca a gente, é ou não é? Mas irmãos, além das primeiras palavras, uma das coisas mais importantes que se destaca na vida do homem também está relacionado às suas últimas palavras da fé. Quando o cara está no leito de morte, ali prestes a morrer, as palavras que ele libera no leito de morte está relacionado aos seus últimos desejos. Eu lembro do meu tio, o Zé Filho, né? Quando ele estava para morrer, eu fui lá no hospital e ele chegou, mandou todo mundo sair e ele virou para mim e disse assim: cuida dos meus filhos, principalmente o Samuel. Por que foi isso para mim? Está vendo? Isso gerou um troço dentro de mim tão violento, entende? Que eu tenho isso dentro de mim como uma vontade muito extravagante de cuidar dos caras. Cuidei durante um tempo da minha vida já, entende? Por quê? Porque foram as últimas palavras de uma pessoa que foi como pai para mim, entende? Agora, você já parou para imaginar quais foram as últimas palavras de Jesus na terra? Suas últimas expressões, o último discipulado dele, a última voz que ele lançou sobre a terra. Tem muita gente que pensa que as últimas palavras de Jesus foi aquela lá na cruz, não foi? Qual que foi a palavra? Está consumado. O termo grego é tetelestai. A dívida está paga, o preço está pago. Querido, essa não foi a última palavra. Essa não foi a última palavra. A última palavra de Jesus está lá em Mateus 28, versículo 16 a seguir. Que Jesus chama os discípulos, aparece para eles e fala: por quê? Ide por todo o mundo. Faça o quê? Crente? Não. Discípulos? Obreiro? Não. Evangelista? Não. Diácono? Não. Pastor? Não. Ide por todo o mundo e faça o quê? Discípulos De todas as nações, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a eles tudo que eu vos ensinei. E nunca se esqueçam, eu vou estar com vocês todos os dias até o fim do mundo, a consumação do século. Essas são as últimas palavras de Jesus, e essa é a palavra que essa igreja tem que ter como base para formar todas as coisas. Se você tem que ter um desejo, você tem que ter o desejo de ser um discípulo. Simples. Porque quem é um discípulo, irmãos? Discípulo é aquele que segue as pisaduras do mestre. Olha que fácil. Você viu quem que você tem que imitar? Olha como é que é fácil. Você não tem que parecer comigo, você tem que parecer com Jesus. Sempre, qualquer tipo de atitude ou reação que você tiver que ter, você tem que se fazer uma pergunta: o que faria Jesus no meu lugar? Se a gente conseguir se equilibrar nas emoções, ao ponto de, antes de falar qualquer palavra, você dizer assim: o que Jesus iria falar no meu lugar? O que Jesus iria fazer no meu lugar? Olha quanto erro nós iríamos evitar. Quem está me entendendo aí? Amém. Então não é peso, é fácil. É fácil. Se nós temos uma vontade na igreja, a vontade é essa. Eu sei, irmãos, que a igreja, a gente vai crescer, nós vamos romper, eu não tenho dúvida disso. Nós vamos ter aqui uma empresa de limpeza aqui na igreja.
Uma empresa de quê? De limpeza. Por quê? Porque o mundo mudou. Hoje você não pode contar mais com a faxina com o povo da igreja, porque tem muitas pessoas que pegam isso e levam a gente na justiça e ganham na justiça. Entende? Mas as coisas estão mudando, as coisas estão se organizando. A gente está orando por um país melhor, tá ou não está? Sim. Você sabe quando que o Brasil vai mudar? Quando o Brasil aprender a se organizar melhor. E sabe quando que uma igreja se transforma? É quando a igreja se organiza melhor. Então nós vamos ter uma empresa de limpeza na igreja. Vamos ter um dia, quando o sonho é bem maior que isso tudo aqui, né? Vamos ter um dia na igreja uma empresa de segurança. Sabia disso ou não? Tudo a gente vai organizar, vamos organizar. Nós vamos ter as nossas funções para servir o povo na igreja. Mas qual que é o projeto de servir alguém? Qual que é o meu alvo? O que eu quero fazer? Eu vou pegar como exemplo a Raíssa. O que eu preciso fazer? Segundo as palavras de Jesus, o que Raíssa tem que se tornar quando ela se encontra comigo? Hein, gente? Me ajuda aí, gente. Não estou ouvindo. Não é isso? O que Jesus falou para mim? Ide e fazei o quê? Acabou. Qualquer pessoa que se aproxima da gente, ela precisa se tornar discípula, seguidora de Jesus. Olha como é que é fácil. Tudo que eu faço, tudo que a gente se organizar, tudo, o louvor dessa igreja, a limpeza dessa igreja, o som dessa igreja, a dança dessa igreja, os ministérios de crianças, o trabalho com finanças, o trabalho com casais, o trabalho com homens, o trabalho com mulheres, todo esse trabalho, toda essa organização, ela tem um único objetivo: fazer o quê? Discípulos. Simples, não tem outro sentido. Você canta ali para quê? Para adorar o Senhor. Não, fazer discípulos. Compreendeu? Fazer discípulo. Muda, é diferente. Nós vamos chegar num nível de maturidade, irmão, que vai chegar o culto de domingo, que nós vamos servir, não é o culto que nós vamos receber. Nós não vamos ouvir a palavra, nós não vamos ministrar o louvor. Nesse horário, nesse dia, não. Hoje eu vim para servir. Servir quem? Cristo. Como que eu sirvo Cristo? Fazendo discípulos. Então eu estou falando de nós aqui, ó. Nós vamos vir junto conosco, nós vamos formar também. Nós vamos tomar conta da recepção da igreja. Entende? Nós vamos tomar conta do banheiro da igreja. Caiu uma idosa aqui de manhã. Ela caiu no chão da igreja. Do nada. Passou mal. Não foi um descuido da estrutura errada que nós temos hoje, da má estrutura. Não foi isso. Ela caiu porque é idosa. E ela caiu, não teve ninguém para auxiliar. Entende? Não teve ninguém. Tudo que a gente consegue fazer para que a pessoa se concentre na mensagem, se concentre na palavra que está sendo liberada. Cada atitude que eu tenho com alguém demonstra o meu serviço em cumprir o ID de Jesus. Eu estou aqui porque eu quero fazer de você um discípulo de Jesus. Mas as pessoas precisam conhecer Jesus nas nossas atitudes. Elas precisam olhar para nós, servindo a elas, como se fosse o próprio Jesus fazendo algo por elas. Você entende isso ou não? E aí vai ter essa reunião. O que vai acontecer? Não, esse horário eu estou vindo, mas eu não estou vindo aqui para participar do culto. Esse é o horário que eu resolvi vir para servir. Não é diferente. Porque a gente vai ter um nível de mensagem às quartas-feiras, que vai ser mensagens tão poderosas que eu não preciso mais ouvir a palavra que sairá de cima. Eu não preciso estar num culto para ouvir mais, porque o que está acontecendo aqui está sendo muito importante, já está preenchendo o meu coração de verdade. E o que eu vou fazer quando se diz respeito a pessoas? O que eu vou fazer? Eu vou servir. Na verdade, eu sempre tive esse coração, sabe? Eu sempre fui esse cara assim, eu sou do jeito mesmo. Eu lembro que estava lá em Recife, o Palarone virou para mim e foi um teste que ele fez comigo, na verdade, mas para mim eu levei maior sério aquele teste. Ele virou para mim e falou assim: ó, você é obreiro, porque na casa da benção obreiro é a mesma coisa que discípulo, né? Vamos entender, obreiro tem que ser discípulo, entendeu? Mas é o mesmo alvo, entendeu? Seriam, vamos dizer, o mesmo alvo. Eu estou colocando as palavras de Jesus, que é melhor lidar com elas. Quanto mais eu puder apagar estrutura, eu vou apagar. Eu quero levantar, é o que Cristo fez. Você me entendeu? Amém. Amém? Eu não gosto nem que me chame de pastor.
Nem eu. Não gosto disso não. Ô pastor, não gosto do que isso é título. Eu tenho nome, amém? Chamavam Jesus de quê? Jesus. No máximo, Mestre. porque mestre é o quê? Professor. A do carro é professor. Ô professor, por que a gente não fala? Porque é aluno dela. Entende? Mas os alunos dela chamam de quê? Professor. Aí os alunos mais bebezinhos chamam de quê? Tia. Entende? Você vai em São Paulo, todo mundo é tio e tia, costume. Mas deixa eu te explicar. Aí o palavrão vira para mim, bravo, olha só, eu não quero ser dentro do templo. Eu assim, tá bom? O que eu faço? Você vai ficar lá fora tomando conta dos carros nos estacionamentos. Eu falei assim, ok, beleza. Fui lá para fora tomar conta dos carros. Você imagina, o seu pastor vira para você e fala isso, a igreja lá em Recife ela é gigante. E ela é do lado da favela. Então, embora tenha o estacionamento da igreja, cabe muitos carros lá nessa igreja, entende? Foi onde eu fui formado, assim, meus primeiros passos com Deus foi lá. É um ambiente perigoso. E agora, qual que é a nossa intenção? Vamos falar, o que a gente quer? A gente quer servir a Deus aonde? Não é dentro? É, mãe? E aquele sol do Pernambuco, você imagina, punk, né, meu irmão? É quente pra caramba também. E eu lá fora, em todos os cultos de domingo. Aí o que aconteceu? O que você faria se você fosse escalado para tomar conta dos carros da Getúlio Vargas, dos membros da igreja? Tem gente, você sabia, que fica triste? Por quê? Porque aparentemente ele não vai ser. O que ele não vai ser? Vai ser. Irmãos, olha isso daqui que eu fiz. Eu fui sem falar nada para ninguém. Eu fui, pegava balde, lavava o carro de todo mundo que ia para a igreja. E lavava todos, você acredita? Todos. Estava tudo quietinho. Acabava o culto, os carros tudo limpo. Entende? Passou, irmão. Quanto tempo passou? Eu fiquei em Recife mais ou menos 9 meses. E aí já fui para o seminário para fazer minha faculdade, minha teologia. Passou um tempo, eu estava lá em Ourinhos, já pastoreando o Palarone, que dava cobertura para a gente lá. E aí conversando com o Palarone, lá em Santos um dia, e ele falando de uma pessoa que ele não sabia quem era, que lavava os carros, e ele até hoje não descobriu quem era. Aí eu falei assim, Palarone, hoje eu posso revelar. Isso por quê? Era eu. Mentira! Era eu. Entende? Porque eu não fiz para ele. Eu queria que os irmãos fossem surpreendidos. Eu queria que a igreja fosse surpreendida com pessoas dispostas a servi-las. Quem está me entendendo? Entende? O segredo de tudo é isso, porque só faz isso, irmão, quem é discípulo. Não tem outro jeito. Você nunca vai, você só gera quem você é. O que eu disse? Você só vai dar o que você tem. Compreendeu ou não? Toda reação que você tem é resultado do que está dentro de você. E é aí dentro que Deus precisa trabalhar. E como que Deus trabalha nisso? É com o discipulado, com a projeção do discipulado. Amém ou não? E Deus quer fazer isso, Ele quer gerar algo aqui dentro para a gente ser uma igreja. Não a igreja casa da bênção, mas ser uma igreja que aparente, que aparece com Jesus. Uma igreja que todo mundo olha para nós e diz assim, Jesus está nesse lugar. Amém. Você entende? Não por causa do nosso estilo, não porque usamos gravata, não porque usamos isso, usamos aquilo outro, não tem nada a ver com isso. Isso não tem a ver com estilo, isso tem a ver com atitudes. Quem está me compreendendo aqui? Amém. Amém ou não? Amém. O que Deus quer fazer com a gente? Ele quer gerar dentro de nós um desejo imenso de sermos discípulos. Sermos o que, igreja? Discípulos. Sermos o que, igreja? Discípulos. Discípulos. Quem está compreendendo aqui até agora? Amém. Amém ou não? É isso que eu quero fazer. Às vezes eu fico aquele muito de manhã, não sei se vocês repararam, eu fiquei chocado, cara. Fiquei chocado com uma coisa que eu vi aqui domingo, João. Era domingo de Santa Ceia, né? Aí eu perguntei assim, irmãos, quem aqui é membro da igreja? Lembram disso? Membro, falei até 3 vezes ainda. Membro da missão, veio até de outra igreja, mas está aqui com a gente agora. Você que é membro aqui da igreja, levanta a mão, irmãos. 60% só. 60% e eu estou pondo muito, eu acho. Vocês repararam isso? Você reparou? Gente, o que esse povo todo aqui está? Entende ou não? Isso demonstra uma deficiência. Isso demonstra que 2 pontos. Primeiro, não estamos atingindo o nosso alvo. Segundo, a igreja não sofre permissão.
sabe? Só pode ser um desses dois pontos. Eu fiquei assim, assustado. Até comentei com a Raíssa hoje, falei, caramba, nós vamos ter que bolar alguma coisa para mudar essa realidade da igreja. Entende? Porque nós temos um monte de gente aqui que a gente na verdade não sabe quem é. Cada domingo aqui é um grupo diferente, eu fico de cara, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo nesse lugar? É muito doido esse lugar. Eu estou fazendo de tudo para a galera vir na quinta-feira à noite, que é onde vai ser, vamos dizer, a reunião de membros ou de discípulos, né? Vamos dizer assim, para eu saber quem eu posso trabalhar, porque domingo, principalmente com esse relatório que eu fiz domingo aí, eu não posso trazer as mensagens de quinta-feira. As pessoas não vão suportar uma feijoada, entende? São pessoas que estão dando o primeiro passo, os primeiros passos ainda, embora essa igreja tenha 22 anos, mas em 22 anos como igreja, ainda tem gente aqui que ainda não sabe o que ele quer ser em Deus. Querem de Deus, mas não tem esse discernimento que eu estou ensinando para vocês aqui hoje. Amém ou não? Amém. Então o segredo de tudo é isso. Eu não quero ser visto porque eu sou um pastor. Eu quero ser visto porque eu sou um seguidor de Jesus. É isso que eu quero que as pessoas vejam em mim. Entende? Do fundo do meu coração. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e vejam uma instituição. Eu quero que elas olhem para mim e vejam o reino de Deus sendo formado. Sabe? Um por um, o Senhor vai acrescentando as pessoas que vão sendo salvas ao nosso lado. É isso que eu quero, de coração. E aí, eu me surpreendo com um fato importante. Fala assim comigo, primeiro passo. Primeiro passo. Ser discípulo. Ser discípulo. Ser o que, gente? Discípulo. Um pouquinho. Ser discípulo. Amém? Quem sabe o que é ser discípulo? Já falei ali, né? O que é? As dúvidas do mestre. Isso. Como é que é? Seguir? As dúvidas do mestre. Onde ele põe o pé, eu faço igual. Tá vendo? Isso é um processo. Amém ou não? Agora, eu acho interessante. Jesus chegou um momento do discipulado que ele, cara, é muito poderoso isso que eu vou te falar. Que o Espírito Santo revela isso no seu coração, como revelou ao meu coração. Eu não recebi isso de homens, isso eu recebi em momentos com Deus de verdade. Escuta, chega um tempo que quando eu decido ser discípulo, Jesus, olha para você ver, Jesus organiza o crescimento da primeira igreja. O que Jesus faz? Organiza o crescimento da primeira igreja. Eu amo Paulo, eu quero chegar no céu, a gente vai conhecer um ao outro lá no céu, você sabia disso? Nós vamos nos conhecer, vamos saber quem nós fomos aqui na terra, entende? E só que sem a maldade, né, com o corpo glorificado. E eu vou chegar no céu, embora eu nunca vi Paulo, eu vou saber quem é Paulo, porque eu vou ter a mente de Cristo já, a mente plena de Deus, como Adão e Eva tiveram no jardim. Um dia eu ensino sobre escatologia para vocês nessa área. E eu sei que eu vou chegar no céu, vou conhecer quem foi Paulo. Eu vou olhar para ele, aquela carequinha lá, vamos dizer assim, ele era careca, que narizão esquisito, que ele tinha uma ferida no nariz violento, que dava um mau cheiro danado, que ele chama isso de espinho na carne, entendeu dele? Que a doença que ele pediu 3 vezes para Jesus tirar, e Jesus não tirou, e Deus falou, a minha graça te basta, né? Ele fala, então isso foi me dado para que eu não me glorie. Ele sempre via um defeito nele, entendeu? Deus é Deus. Um dia eu falo sobre esse assunto, mas eu quero chegar no céu e eu vou assim, cara, Paulo foi demais. Na verdade, um missionário que nunca houve nenhum igual até hoje na terra. O cara foi um implantador de igrejas, sabe? O cara arrebentou. Mas tem uma área que Paulo, para mim, cometeu um erro violento. Qual erro, Mâncio? Paulo organizou a igreja diferente do que Cristo fez. Entende? Isso aí para mim, eu vou ter que bater um papo com ele. Cara, você olha, pai, você não tem noção o tanto de doutrina errada que a gente aprendeu por causa dos tal dos obreiros, presbítero, diácono que você levantou na igreja. Porque ele organizou a estrutura de igreja, mas Jesus organizou o reino dele. É muito diferente. Amém ou não? Amém. Então a gente nunca vai ser conhecido aqui porque é obreiro. A gente nunca vai ser conhecido aqui porque é diácono, é presbítero, é pastor. Não vai ter isso aqui não, você vai ver só. Nós seremos conhecidos porque nós somos discípulos. Amém ou não? Amém. Discípulos. Tremendo. Porque, deixa eu tentar fazer você entender. O que o discípulo faz? Segue as pisaduras do mestre. Então veja bem, o discípulo está na frente de Jesus? Não. Onde que ele está? Atrás. Por quê? Ele segue, ele está seguindo.
Na verdade, ele está passando por um trajeto que Jesus já passou. Então, o discípulo, na verdade, ele está num processo de aprendizado. O que ele está? Processo de aprendizado. Veja bem, Jesus ele não te ensina com livros. Jesus ensina com atitudes. Você recebeu aí não? Amém. Você entendeu o que eu quero dizer ou não? Amém. Jesus não falou, vem para essa escola aqui que eu vou te ensinar. Não foi assim. Jesus falou que assim, ó, segue as minhas pisaduras. O que é isso? O jeito que eu ajo, a maneira que eu lido com as coisas, tudo que eu vivi nos 33 anos de vida já é o suficiente para você aprender comigo como que você tem que agir no seu tempo de vida. Simples. Tá vendo? O que eu falei para você? O Evangelho aprecia o que você se torna. Lembra disso ou não? A estrutura aprecia o que você faz. Jesus não ensina com aquilo que se faz. Jesus ensina com aquilo que ele é. Tá vendo? O que ele era em Deus, o que ele é, porque ele está vivo. O que acontece? Ele simplesmente fala, olha aí para mim, tá vendo aí? Isso, faz igual. Faz igual. Eu estou com problema na minha família. Veja como é que eu lidei com a minha família. Jesus não casou porque ele não foi irresponsável. Ele sabia que ele ia morrer. Ele não poderia deixar a mulher dele viúva, porque segundo as tradições ela não ia poder casar mais. Jesus estava sabendo já do que aconteceu. Olha a atitude de Jesus com Maria, a mãe dele. Lá na cruz, Jesus era o filho mais velho. O que Jesus era? Era o primogênito, ele tinha irmãos, está escrito. Bom, Tiago da Bíblia é um dos irmãos de Jesus, de sangue. Amém ou não? Você não tem a doutrina católica não, né? Que Jesus veio da Virgem Maria, né? É interessante, porque quando a mulher ganha bebê por trabalho natural de parto, o bebê sai por onde? E não será que fica virgem ainda? Esquisito pra caramba, né? Tudo bem, isso é outro papo, não? Então Jesus tinha irmãos carnais, está escrito. Irmãos e irmãs, está escrito, entende ou não? Aí, eu até esqueci o que eu estava falando. Viagem. Tiago, irmão de sangue. Ai meu Deus do céu, não estava falando antes disso, antes de falar dos irmãos de Jesus. O que eu falei? Era isso mesmo. Era isso Não, mesmo. não era não. Sobre seguir as pisaduras do mestre. Como ele trata a família. Jesus Como Jesus, família. lembrei, obrigado. Aí Jesus chega lá na cruz, ele era o filho primogênito. Então o que acontece? Ele, quando José morreu, toda a herança financeira, a casa, os bens, foi para o irmão mais velho, para o filho mais velho, compreendeu ou não? Então Jesus agora ele é um tutor de Maria. Lembra lá em Atos dos Apóstolos que estava tendo um problema na distribuição dos alimentos entre as viúvas gentias e as viúvas judias? Porque a mulher viúva, segundo a lei daquela época judia, ela não tinha direito a mais nada, ela era sustentada pelos filhos. E Jesus sabia que quando ele morresse, ele ia perder todos os bens, e esses bens iam ser distribuídos para o governo, não ia ser mais dele, e nem da mãe dele, era assim naquela época, entende? Então Jesus já sabia disso, por isso ele chega na cruz e fala para quem? Mulher, Tá aí seu filho. está aí o seu filho. E mais o quê? Filho, eis a sua E mãe. quem era aquele filho lá? Não, irmão. Não, João, é lá na cruz, velho. Lembra não? Todo mundo saiu fora, o único que ficou lá na cruz foi quem? João e Maria, lembra não? Tem até a história de João e Maria aí, ó. Era o João. O que Jesus está passando para ele? João, está sobre a sua responsabilidade cuidar da minha mãe. Cuide das finanças da minha mãe, cuide do sustento da minha mãe, não deixa minha mãe passar necessidade. Jesus foi super responsável como família. É verdade. Quem está me entendendo? Não tem dessa. Então tudo que Jesus viveu é a resposta para a gente viver. Por isso que o discipulado não é cargo, o discipulado é estilo de vida, é quem eu me torno. Mas escuta uma coisa, primeiro Jesus está na frente e você está vindo atrás, aprendendo com aquilo que Jesus foi nessa terra. Amém ou não? Amém. Quem está me entendendo aqui? Amém. Amém. Então veja bem, isso é um processo magnífico, mas não para por aí. O que eu falei? Não para por aí. Porque uma coisa é você olhar para a cruz na perspectiva da multidão olhando para Jesus. Então pensa bem comigo, a cruz está aqui, nós estamos olhando para ela, amém? O que nós vemos? Nós vemos um Jesus que morreu por nós, deu a vida por nós. Essa cruz hoje está vazia, amém ou não? Amém. Porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, amém ou não? Amém. Glória a Deus ou não? Esse é o sentido do Evangelho, amém? Jesus ressuscitou, a cruz está vazia,
tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Toda maldição, toda dor, toda doença foi levada na cruz do Calvário. Hoje nós somos redimidos pela cruz. Amém ou não? Amém. Esse é o que a gente enxerga quando a gente está seguindo as pisaduras do Mestre. Mas chega um tempo que Jesus começa a organizar a igreja, ele muda esse papel, ele começa a colocar os discípulos agora de uma outra forma. Antes era você seguindo o Mestre, agora é o Mestre para, olha para você e diz: vai. Mudou. Nossa, mano, estou viajando já. Olha aí, Marcos aí, abre aí, tem que abrir. Vou até pôr meus olhos. Marcos o quê? Marcos 3, versículo 13. Você tem calor, irmão? Essa luz é quente pra caramba, tá louco. Obrigado. Acharam aí Marcos 3,13. Quem achou? Quem está achando? Vamos lá. Acharam, gente? Quem está procurando? Quem já achou? Amém? Olha aí. Marcos 3,13 diz assim: Jesus subiu um monte. Onde Jesus subiu? No monte. Chamou os que ele quis. Chamou o quê? E eles foram para perto dele. Antes de você continuar, não continua lendo não. Lê para mim aí, Lucas 6:11. Lê alguém. Deixa alguém aberto em Marcos. Agora vai alguém aí lá em Lucas 6:11. Só para você entender aqui, outra tradução para você entender melhor. 6:11? Aí os mestres da lei. Desculpa, 12. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar. Você viu que está falando a mesma coisa. Subiu um monte para orar. E vai, continua. E passou a noite orando a Deus. 13 agora. Quando amanheceu, chamou seus discípulos. Bom, espera aí. Chamou quem? Seus discípulos. Ok, aqui em Marcos está falando o quê? Ele chamou quem? Ele quis. Certo? Quem são essas pessoas que ele chamou? Os discípulos. Fala assim, discípulos. Quem são essas pessoas? Discípulos. Amém ou não? Amém ou não? Amém. Agora vamos comigo aqui, continua comigo aqui. Olha que tremendo. Lá em Marcos agora. Cadê? Foram para perto dele, certo? 14. E então escolheu 12 homens. Escolheu o quê? 12 homens. Para ficarem com ele. Para o que, igreja? Olha comigo. O discípulo faz. Olha, eu escrevi uma caneta errada. O discípulo faz o quê? Segue as pisaduras do mestre. Opa! Olha que tremendo. Segue. Certo? Quem está comigo? Amém. Agora ele chama para um outro passo. Segundo passo. Qual passo que ele chama? Aqueles que. Os discípulos que no caso já não é mais o que segue. O que você acabou de ler aí? Aqueles que iriam fazer o quê? Não. E aí? Então escolheu 12 homens para ficarem. Opa, para o quê? Com ele. Olha que tremendo isso, irmãos. Ficarem com ele. Pega outra. Olha aqui para mim. O primeiro passo do discipulado, você está fazendo o quê? Seguindo. Amém ou não? Amém. Só que chega uma hora, escuta comigo. Quem segue sempre está fazendo o quê? Seguindo. É, não é? Está sempre fazendo o quê? Seguindo. Mas chega um estágio do discipulado que agora não é mais seguir, é ficar. Compreendeu ou não? Agora eu não estou seguindo, agora eu estou com ele. O que está acontecendo aqui? É um outro estágio. Eu já entendi que eu tenho que seguir, mas agora eu também compreendi que além de seguir, eu tenho que ficar. Querido, discípulo não se forma se você não tiver o desejo de ficar perto de Jesus. Não tem outro jeito. Você tem que ter aquela sede
sabe, de aproximação, aquela sede de chegar perto de Jesus, aquela sede de ter um relacionamento com Jesus, aquela sede de tudo que vier de Deus para a sua vida, você tem que tomar posse daquilo, pular de cabeça, mergulhar nas coisas que vêm de Deus. Nós estamos vivendo um estágio aqui na igreja tremendo. Deus tá trazendo coisas tão poderosas, Deus está trazendo coisas assim tão magníficas, e eu sei que existe um preço, mas o preço de ficar vai gerar um resultado. Compreendeu ou não? Porque tem gente que quer seguir para ser transformado, para melhorar a sua própria vida. Você sabia disso ou não? Ué, você aceitou Jesus para fazer o quê? Melhorar a vida. Ou você aceitou Jesus para ficar do mesmo jeito? Eu nunca vi alguém aceitando Jesus porque está tudo bem. É verdade. Você já viu isso ou não? Todo mundo aceita Jesus por quê? Que tá ruim. Tem algo em mim que Ele é a resposta. Sim ou não? Sim. Estou errado nisso ou não? Por isso que eu quero Deus. Amém ou não? Por isso que eu quero Deus. Então veja bem. Mas tem muita gente que está seguindo Jesus porque ele quer mudar a vida dele. Então basta eu só seguir. Mas Jesus tem uma proposta muito mais profunda para a gente. Ele não quer só que a sua vida seja melhorada. Jesus quer que o propósito dele se cumpra através da sua vida. Você entendeu a diferença? Amém ou não? É muito maior, é muito mais poderoso. Isso não diz respeito só ao que eu me torno, mas isso diz respeito ao propósito, ao desígnio que Deus tem através de mim, cara. Olha que coisa forte. E como que isso acontece? Quando eu fico com Ele, quando eu começo a estar com Ele, eu começo a entender o que Ele quer que eu faça. Compreende? Veja aí Marcos, continua aí comigo aqui, versículo 14 quer dizer: então escolheu 12 homens para ficarem com Ele e serem o que? Enviados para anunciar o Evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Vamos lá. Terceiro passo. Depois que eu fico com ele, o que acontece comigo? Me torno apóstolo. Isso aqui é um A minúsculo, tá? Eu preciso destacar isso aqui contigo. Não é arroba não, tá? Escuta comigo. A gente tem que se desintoxicar. O que a gente tem que fazer? Desintoxicar. Amém ou não? Amém. O que é desintoxicar? A Bíblia fala, Paulo alertando a igreja que existiam coisas dentro da gente que nós tínhamos que desarraigar. O termo desarraigar é muito profundo, porque desarraigar está falando de você arrancar pela raiz. Entendeu? Você tem um lugar gramado, começa a nascer as ervas daninhas, não é isso ou não? E ela sufoca e mata a grama, é assim ou não é? Aquele mato que vai crescendo, você pode arrancar ele. Se você não tira pela raiz, o que acontece com ele de novo? Ele brota de novo. É assim ou não é? Eu descobri que grama é uma coisa para rico. Porque o troço que dá trabalho é grama, viu? Tá doido, viu? Brincadeira, viu? Dá muito trabalho grama. E custa caro grama, você sabia? Tem até um produto que joga, para o negócio crescer melhor, a cor dele fica diferente. Eu falei, que tá doido, velho? Eu vou gastar com essa grama aqui no fundo da minha casa, mais que eu gasto com a minha família, deixa que o troço nascer mato para lá. Não é hora disso não. Entende ou não? Pra quê? Entende? Porque a tal da erva daninha, se você não arrancar pela raiz, ela volta. Tem jeito não, é? Você pode pegar um terreno aí, irmão, que está todo cheio de mato, você vai lá, arranca tudo que é enxada, já viu ou não? Passa um tempo, o que acontece? Porque enxada não arranca raiz, enxada corta pelo caule. Não adianta. É trabalho para mais 30 dias vir de novo. Se for tempo de chuva é pior ainda. Compreendeu ou não? Ai, não adianta nada. Agora escuta comigo. Desarraigar é arrancar pela raiz. O que nós precisamos arrancar pela raiz no sentido que eu quero dizer? Irmãos, títulos. O que eu falei? Títulos. Meu, a gente tem que arrancar esse troço da gente. O pessoal está cantando lá na frente e chama ele de quê? Ministros de louvor. Título. Tá vendo? O cara está pregando na frente, você chama ele de quê? Pregador. Pastor, pregador, mensageiro. Título de novo. O cara está em pé ali no corredor, olhando para o povo assim, você chama de quê? Obreiro, diácono, presbítero. Já viu isso não? Irmão, a gente tem que acabar com esse negócio. Porque a gente aprendeu a estrutura, não é que é errado. Escuta, eu vou falar uma coisa, não é que é errado, entende?
Isso é organização. O que é isso que eu falei? Organização. Isso é estrutura. É que eu que estou quebrando esse negócio mesmo, que eu não gosto desses negócios. Tudo que levanta você, eu não curto. Tudo que levanta eu, não curto. Porque Jesus tem que ser levantado. Amém? Amém. Então, dentro da Casa da Bênção, por exemplo, nós temos um termo aí que chama apóstolo. E ainda pegamos aquele texto de Efésios que fala sobre o ministério quíntuplo. Que não sei quem inventou o tal de ministério quíntuplo. Não está escrito isso não, os caras que começaram a falar. Já viu isso ou não? Uns são chamados, aí eles falam, uns são chamados para quê? Apóstolos, mestres, profetas, pastores, evangelistas. Já viu isso ou não? Está escrito lá ou não está? Tá. Meu contexto. Paulo está se referindo aos dons do Espírito. E ele fala que dentro desses dons do Espírito tem esses 5. Aí o cara já fala que é carne. O cara já fala que é chamado. É estranho Deus dar um pedaço do chamado para você. O Senhor não tem um pedaço do chamado. O id é um só. Fazer o quê? Está falando id pregar? Não, está mandando fazer o quê? Discípulo. Então não tem esse negócio, sabe? Eu tenho um dom melhor para cantar. Não tem nada a ver com o desígnio que Deus tem. Eu tenho um dom de profetizar. Não tem nada a ver com o desígnio isso. Eu tenho um dom de ensinar. Não tem nada a ver com o desígnio isso. Porque não é uma parte só para você e você só sabe fazer isso. Não. Jesus deu a mesma missão para todo mundo. E o papel de todos nós é fazer o quê? Discípulos. Entende? Eu posso até me destacar melhor na área de ensino, mas esse não é o meu chamado, esse não é o meu desígnio. O meu desígnio é fazer discípulos. É diferente. Então quer dizer que se eu vamos supor, vou pegar uma parada aqui, né? Eu tenho um dom só de evangelizar. Só de quê? O dom de quê? Então quer dizer que eu vou fazer o quê? Só ganhar para Jesus? Entende isso ou não? Está precário aí ou não está? Ganhar faz parte? Faz. Mas é a missão completa? Não. Quem está me entendendo aqui? Amém ou não? Amém. Então isso tudo são coisas que acabou dando uma certa confusão na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente aprendeu assim. E agora a gente tem que desarraigar os títulos e começar a viver o propósito. Porque o propósito diz respeito a quem eu me torno. Os títulos diz respeito ao que eu faço. Eu não quero ser assim. Entende? Eu quero que algo aconteça por causa do que eu me tornei. Isso não precisa pôr máscara, é natural. É o que, igreja? Natural. Quem aqui, você já mudou alguma coisa na sua vida? Que antes você fez errado e hoje você não faz mais? Já mudou ou não? Já. Não é gostoso isso? Mas você não errou? Você não já errou naquele negócio ali? Você quebrou a cara, foi ou não foi? Aí o que acontece? Você não fez mais. Agora por que você não fez mais? Primeiro, a consequência. Sim ou não? A dor do negócio ferrou contigo. Você carregou um peso violento. Não faço mais. Primeiro, então, porque você quebrou a cara. Segundo, porque a própria vida te ensinou que existem certos tipos de coisa que se você fizer, a consequência é violenta. Então, eu não faço. Então, o que aconteceu comigo? Eu tive uma transformação. O que eu tive, gente? Transformação. O que eu tive, gente? Transformação. Agora, essa transformação veio por causa do quê? Essa transformação veio porque Jesus entrou na sua vida? Ou essa transformação veio porque a sociedade tinha um preconceito com as coisas erradas que você fazia? A lei, né, do homem colocou um peso, uma sentença sobre certas coisas que você não podia fazer? Então tem muita coisa que eu me transformo, que eu me modifico por causa da lei. Se eu for roubado e for pego roubando, eu vou ser o quê? Preso. Tá vendo? Se eu estuprar, eu vou ser o quê? Preso. Tá vendo? Se eu dirigir embriagado, o que vai acontecer comigo? Vou ser preso. Então a lei forja na gente uma transformação pela obrigatoriedade. Tá vendo? Tá entendendo? Pelo sentido de você entender que a lei disse que não pode. Jesus não é assim. Jesus não é assim. O incrível de Cristo é que não é pela lei, não é pela força, não é pela violência, é por quem Ele se tornou. Você começou a ver como Ele agiu, então você começa a agir igual a Ele. Compreendeu, Miguel? Não? Incrível, tremendo, cara. Não é força. Jesus não falou, você tem que, para você ser meu seguidor, você tem que fazer isso. Ele não falou isso.
Jesus falou que não foi você que amou ele que te amou primeiro. Está vendo? Ele não quis você pelo que você era, Ele quis você pelo que você significa. Deus não tem um amor com a gente pela utilidade que nós temos. O ser humano é assim, e por causa disso, a iniquidade tem tomado conta da nossa vida, porque nós não sabemos mais o que é amar. O nosso amor está relacionado à utilidade, entende ou não? E todo mundo só vai entender que é amado de verdade é na sua inutilidade. É quando você chegar a um ponto na tua vida, e todo mundo vai chegar um dia nessa fase da vida, sabe, que para você tomar sol, alguém tem que pegar a tua cadeira de roda e te levar no sol, senão você não toma sol. E alguém tem que ter um discernimento que precisa te tirar dali, porque senão o sol vai começar a te fazer mal, então tem que te tirar de volta. Sabe o que é isso? Alguém que um dia já valeu alguma coisa, alguém que um dia já foi útil, de repente chega uma fase da vida dele que ele é inútil, ele não tem mais utilidade, mas aquela pessoa que fica contigo no final da sua vida, essa pessoa, ela ama você de verdade, porque você não dá mais nada para ela só pode te amar pelo que você é. Quem está me entendendo? Amém. Amém ou não? Amém. Isso é evangelho, isso é Cristo, irmãos, isso é viver com Jesus. Compreendeu como é que é, não? Nós amamos não é pela utilidade, nós amamos é pelo significado. Quem está compreendendo? Amém. Mas aí Jesus, ele começa a organizar a estrutura da igreja, da primeira igreja sem placa. Qual foi a placa da igreja que Jesus montou? Jesus Cristo do Brasil. Não tem. Reparou não? Não tem, porque Jesus não preocupou com isso. Jesus sabia que a questão não era que qual igreja eu fazia parte. Isso não me levaria para o céu. O que fazia diferença para Jesus era quem eu iria me tornar quando encontrasse com Ele. Aí agora ele pega um grupo de discípulos que saiu da parte de crença, passou do nível de crer, agora ele quer ser discípulo, ele quer seguir as pisaduras do mestre, ele passa por essa fase, agora ele não quer ser um discípulo que segue, ele quer ser um discípulo que fica do lado de Jesus. Aí quando ele chega nesse ponto, ele vem para o terceiro passo. Agora então eu vou fazer de você um apóstolo com letra minúscula. Fazer de você o quê? Um apóstolo. Porque essa palavra em grego, ela significa mensageiro. O que ela significa? Mensageiro. Isso que eu acho que na sua você está falando de pregar, não foi? Você leu aí mais ou menos? Aquela parte ali de Marco, não sei. Você falou alguma coisa de pregar, alguma coisa assim? Veja bem, então apóstolo significa o quê? Olha que forte, irmãos. Olha que forte esse passo. Primeiro eu estou seguindo, certo? Agora eu fico porque eu vou aprender. E depois que eu aprendo, então mudou minha perspectiva das coisas. Agora eu sou enviado. Agora apostoló significa uma pessoa que está indo com uma mensagem. Aí fala, então designou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Olha lá, mensagem, tá vendo? Enviados para cumprir um propósito, enviados para cumprir um desígnio, enviados para cumprir uma chamada no coração das pessoas. Você viu que poderoso isso ou não? Amém ou não? Amém. O que Deus quer fazer nessa igreja? É isso. Como que nós vamos organizar o desenvolvimento, o crescimento dessa igreja? Da mesma forma que Jesus fez. Se tem alguém que eu quero seguir, se tem alguém que eu quero fazer um modelo, é Cristo, irmãos, e mais ninguém. Compreendeu isso ou não? Eu tenho muitos pastores referenciais na minha vida, mas eles não precisam me ensinar sobre desígnio, porque o desígnio já está revelado na Bíblia. Não é o desígnio do apóstolo Jair, não é o desígnio do apóstolo Doriel, não é o desígnio do meu pai, o bispo Wilson. Não, irmãos, é o desígnio que Jesus passou para eles em primeira instância, que hoje nos alcançou, que está relacionado não em fundar igrejas, está relacionado em formar pessoas. Amém. Você viu a diferença ou não? Amém ou não?
O que acontece? O que Jesus está fazendo com cada pessoa aqui? Jesus está trazendo você, para você se tornar uma equipe de discípulos que vão ter um comando tremendo de apostolós. Ou seja, eu não sou apóstolo e apóstolo, não, eu sou um mensageiro. Eu levo a mensagem que Jesus pediu para eu entregar, eu libero a palavra que Jesus disse para eu liberar. Eu não sei se é nesse texto que fala que eles tinham autoridade para expulsar demônios, entende? Ele fala aqui, ó, e para que tivesse autoridade de expulsar os demônios. Viu ele? Entende? Então a gente começa a fazer. Jesus expulsou o demônio? Expulsou. Sim ou não? Sim. Expulsou, ué. Expulsou ou não, gente? Expulsou. Jesus curou enfermos? Curou. Jesus libertou cativos? Libertou. Jesus salvou pessoas? Salvou. Jesus trouxe vida ao morto? Trouxe. Jesus andou sobre as águas? Andou. E ele falou: se você crê em mim, você vai fazer obras maiores do que eu. Por que Jesus ressuscitou um morto? Para que o propósito se cumprisse. Não era para a igreja que a igreja enchesse. Se você ler aí no versículo no capítulo 3, você vai ver que ele fez expulsão dos demônios e deu ordem para os demônios para calar a boca, para não falar sobre ele, porque não era a hora dele ser conhecido. Jesus não queria ser conhecido como uau. Não, Jesus queria mostrar Deus nele. Jesus queria mostrar o propósito de Deus se cumprindo através dele. Nem Jesus, que tinha tudo para aparecer, não precisou aparecer, porque não é a gente que aparece. Quem está me entendendo aqui? Amém. Vocês estão recebendo aí no coração? Amém. Entende? Esse é o propósito nosso aqui com você, irmãos. É isso que a gente quer implantar, é isso que a gente quer que aconteça, porque Jesus não errou. O que eu falei? Diga assim: Jesus não errou. Jesus não errou. Amém ou não? Amém. Ele disse: está pago, o preço está pago, o sacrifício foi completo, eu consegui cumprir o meu propósito, acabou, está tudo consumado, está tudo certo. Agora o que Jesus quer fazer? Ele quer levantar uma equipe de pessoas para que a gente comece a fazer o que ele fez. Aí você pode ver, irmãos, por que eu falo que o trabalho não é que o trabalho de libertação está em extinção, não é isso, porque hoje é o João fazendo, amanhã é todo mundo fazendo, acabou. O que a estrutura fez? A estrutura colocou um pastor para fazer, a estrutura levantou grupos de pessoas, a estrutura selecionou alguns, esse aqui, então, é o ministério do louvor, eles que cantam, derrama aquela unção. Tem algo na equipe do louvor que derrama unção na igreja, não sei de onde tem isso. A gente tem esse troço da gente de acumular poder de Deus. Eu tenho Harug aqui, eu tenho Harug, meu irmão. E eu não sei de onde a gente tira. A estrutura religiosa é de assustar, cara. Sabe? Porque levanta homens super poderosos. É tudo X-Men, cara, dentro da igreja. Tipo assim, entende? Cara, eu não consigo entender. Quem está me entendendo? Amém ou não? Não é a gente, cara, não é a gente. Os discípulos da Bíblia falam que por isso que é bom seguir o mestre, né? O que eu falei? É bom o quê? Ninguém chega aqui, ó, se você não começar aqui. Compreende? Os discípulos foram lá, expulsaram demônios, fizeram um monte de coisa, voltaram tudo felizes. Né? Você não ficaria feliz, não? Você chegar a libertar uma família, é uma verdade. Poxa, é legal demais. Chega o pé, Jesus, nós expulsamos isso e tal. Jesus vai abrir assim: vocês não fizeram nada além da qual vocês foram chamados para fazer. Vocês estão se gloriando aí. Parecendo umas fideiras. Por que eu vou me gloriar numa coisa que não sou eu que fiz? Não é o meu poder. Eu não tenho um acúmulo de poder. Eu não tenho unção. Está entendendo? Esse pastor é ungido. Como assim? Não entendi. Não, você é ungido. Não, eu não sou ungido. Eu sou filho de Deus igual você. É isso que o diabo não quer que a igreja seja ativada. Porque a igreja levantou pastor ungido, levantou ministério de louvor ungido, levantou ministério de dança ungido, levantou ministério infantil ungido, mas a igreja não é ungida. Compreende ou não? É estranho isso para mim, porque eu não tenho base bíblica para crer nisso. Quem está me entendendo aqui? Amém. Amém ou não? Amém. Tem gente que fica tão preso no negócio de ungir. Unção é uma questão que era feita no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Cristo foi ungido e ele é o cabeça de quem? Da igreja. Então não é a igreja que é ungida, é Jesus que é ungido. Você viu a diferença aí ou não?
Quem está me entendendo aqui? Amém ou não, igreja? Escute uma coisa, quando a gente chega nesse terceiro passo, você vai ver o que é uma igreja que explode. Porque agora não é o João que liberta só. Agora é cada um sendo usado por Deus onde quer que você vai. Entende? Você chegou lá, tem demônio no vizinho lá, você chega lá, Deus te usa. Olha, eu estou aqui no nome de Jesus, meu irmão. E irmão, quando você chega, o diabo não aguenta. Porque não é que você chegou, o Cristo que está em você, o sangue de Jesus que está sobre a tua vida ali, ó. Você entrou, o diabo não resiste, meu irmão. Não tem jeito não. Acabou. Então não é que o trabalho de libertação está em extinção, não é isso. É que o negócio vai multiplicar poderosamente. Isso não vai estar condicionado a um culto. Isso não vai estar condicionado a um trabalho específico. Isso vai estar condicionado no id da igreja. Quem está me compreendendo aqui? Amém ou não? Amém. Veja bem, não fui eu que falei isso, é Jesus que falou isso. Amém ou não? Ele não levantou títulos, ele não colocou homens como títulos de maneira nenhuma. Ele levantou pessoas, porque a palavra apostolós não é um título, é simplesmente um desígnio, como se fosse um carteiro. Como é que chama? É carteiro que fala, os caras do correio? O que eles fazem lá na sua casa? É ou não é verdade? Entrega as cartas, entrega as contas para pagar que você fez, é assim ou não é? Você fez, tem que pagar, né, irmão? Amém ou não? Amém. Glória a Deus ou não? Amém. Esse é o sentido da prosperidade, né? Eu fiz, eu pago. Diga amém. Amém. Ah, que bom. Eu falei, eu falo. Se eu falei, eu cumpro o que eu falei. Diga amém. Né? Caráter de Cristo. Diga amém. Então veja bem, o carteiro ele sai com uma missão. Qual a missão? Entregar as cartas. Por isso que Paulo fala, vocês são como cartas escritas pelo punho de Deus. Entregue às pessoas. Entende isso ou não? Está escrito, irmão. Isso é carta pastoral, está escrito. Jesus. Paulo falou isso. Então quem é você? Você é uma carta de Deus escrita para as pessoas. Simples, não tem mistério. Sabe o que é o evangelho de Mateus? Sabe o que é o evangelho de Mateus? Mateus estava evangelizando uma pessoa. O que ele estava fazendo? Evangelizando. Está lá no capítulo 1, versículo 1. Só você ler. Ele direcionava uma carta a alguém. E essa carta ele mandou, foi escrevendo ela todinha, contando tudo que Jesus fez na terra. Você reparou isso? Olha, nossa, glória. Não. Ele não falou o que o Mateus fez. Ele não falou o que ele fez. Ele falou o que Jesus fez. Você entendeu ou não? Amém, amém ou não? Amém. Sabe o que é o evangelho de Marcos? Marcos escreve na ótica dele o que Jesus fez. Por isso que cada um tem um ponto de vista falando dos mesmos milagres. Porque cada um viu de uma forma. Cada um trouxe um entendimento. E agora Marcos está escrevendo para uma pessoa que ele conhecia. Olha, eu estou aqui para te apresentar quem é Jesus. E Jesus fez isso, eu estou andando com ele. E foi assim, era uma carta de apresentação do Jesus, que Jesus fez. Sabe o que Lucas fez? Lucas não era discípulo de Jesus. Lucas foi discípulo de Paulo. Lucas era um médico. Lucas é o evangelho mais intelectual. E o que ele faz? Ele escreve uma carta para Teófilo, se eu não me engano, acho que é Teófilo mesmo. E ele manda essa carta para Teófilo, assim, olha Teófilo, eu quero te falar sobre Jesus. Quem foi Jesus? E começa a narrar os fatos que ele ouviu falar de Jesus. Lucas não andou com Jesus, Lucas é discípulo de Paulo, mas ele pregou sobre Jesus. Quem está me entendendo? Amém. Entende isso ou não? Amém. E João, a mesma coisa, com mais intimidade. João era o cara mais próximo, então ele narra o evangelho mais completo a nível de amor. Compreendeu ou não? Porque ele vai mostrando, olha, eu estou mandando essa carta para você para explicar sobre quem é Jesus. É como se fosse você hoje mandar um WhatsApp para alguém, pregando sobre Jesus para alguém. Hoje é o que a gente faz, hoje atualizou. Amém ou não? Amém. Você está ali, o que você usa? O que você faz no WhatsApp? O que você está fazendo? Mensagem de Jesus, eu estou evangelizando alguém. Você pode olhar no WhatsApp, tudo evangelizando. Entende? Falando de Jesus para as pessoas. Por que eu estou pregando? Eu estou falando de Ansel? Não, eu falo de Jesus. Por isso que essa convivência em seguir os passos, essa convivência em estar com Jesus é muito importante, porque quando você vive com Jesus, não é mais você quem vive, é Cristo que vive em mim. E a boca só fala o que está cheio do coração. Quem está me entendendo aqui? Amém. E o que Deus quer fazer com a gente? Deus quer organizar esses 3 passos no nosso meio, para que a gente se desenvolva nesse nível de apostolós, para projetar o coração daquilo que é a mensagem que Jesus tem. Escuta com uma abrangência muito grande por causa do horário. Escuta, Jesus levantou quantos? 12. Não ouvi? 12.
12 pessoas. Foi ou não foi? Quem levantou? Jesus. Quem? Jesus. Espera aí, eu tenho que seguir o exemplo de quem? Jesus. Então, meu amigo, eu não preciso criar uma matemática nova, eu não preciso criar um programa novo, eu não preciso criar uma metodologia nova. Jesus fez o método perfeito. Um dia eu te ensino a revelação sobre isso. Escuta com muita atenção para o Espírito Santo te revelar, e não eu. Escuta com atenção. Jesus pega os 12, selecionou os 12, começou a andar com os 12, e os 12 vieram para cumprir o desígnio de Deus. Cumprir o que, igreja? Desígnio de Deus. Ah, mas os 12, Judas caiu, porque o propósito tinha que ser cumprido. O que eu falei? E o mais poderoso, o propósito de Judas foi cumprido traindo Jesus, e o propósito de Jesus foi cumprido resgatando o Judas quando ele estava lá no inferno fresquinho. Judas estava na primeira entrada da porta do portão do inferno. Compreendeu ou não? Tinha acabado de chegar. Ah, se Judas espera só mais um pouquinho. O arrependimento dele foi tão grande que a única alternativa que ele teve foi: eu vou me matar, eu não mereço mais. Se matou, desceu para o inferno, mas não precisava ser assim. Mas mesmo ele lá no inferno, Jesus morre. Ao terceiro dia, Jesus faz o quê? Só que antes de ressuscitar, ele está onde? Está lá na carta do outro Judas, que ele vai lá no inferno, toma as chaves do diabo, abre a cela das almas que estavam cativas, abre aquele portão. Qual o primeiro que estava ali? Tinha acabado de chegar. Deu nem tempo. Chegou, já fui. Porque o que eu vim cumprir, eu vou cumprir. Eu dei a vida por você. Você nasceu para estar vivo comigo, não aqui nesse inferno. Vamos embora comigo. Ele traz todo mundo. Desde a época de Abraão, ele vai trazendo todo mundo. Quem está me entendendo aqui? Amém. Amém ou não? Amém. Está tudo escrito na Bíblia. Agora escuta. Jesus forma 12. O que ele forma? 12. Se 12 não fosse importante, por que em Atos dos Apóstolos, que estavam com 11, por que eles escolhem mais um? Faltava o quê? Mas não precisava? Não. Será que se fosse uma coisa aleatória, uma coisa, como é que eu falo, desnecessária, eles podiam tocar o barco com 11, sim ou não? Sim ou não? Sim. Não podia. Por que eles fizeram questão de chamar um? Porque o mestre falou que seria 12. Nossa! O mestre fez o quê? Vai discutir com o mestre? Compreende ou não? E agora, quem foi Matias? O que Matias, como que deveria ser a escolha de Matias? Alguém que tinha andado com o mestre. Compreendeu ou não? Ele já estava aqui, ó. O primeiro passo. Compreendeu ou não? Ele já fazia parte. Ele já fazia parte. E aí traz um cara alinhado, que andou com o mestre, porque ele tinha que falar do que Jesus fez. Ele tinha que ser testemunha do que Jesus fez. Então o que acontece? Vamos fazer do mesmo jeito. Nós vamos levantar 12 pessoas, 12 homens, 12 mulheres aqui nessa equipe. Vamos ter 12 jovens homens, 12 jovens mulheres no ministério de jovens. Nós vamos ter 12 crianças no ministério infantil, homens, 12 crianças no ministério infantil feminino. E sabe o que vai acontecer? Uma equipe. Nossa, agora como eu tá. Meu irmão, vai começar a fluir assim, ó. Amém. Que seja. Escuta, você não está entendendo. Não é 12. Esse é o segredo. É o quê? Os apóstolos. Fala assim, apostolós. Apóstolo modelo. É título? Não. É o quê? Mensageiro. Que leva a mensagem. Eu sei quem é Jesus. Deus dos dois. Eu aprendi quem é Jesus. Eu caminhei com Jesus. Eu sei o que é que acontece. Porque primeiro eu segui os passos, mas depois eu fiz o quê? Depois eu fiz o quê? Fiquei com ele. Fiquei com ele, eu tenho experiência face a face com ele. Eu não falo de um Jesus que os outros estão pregando. Eu estou falando de um Jesus que eu toco ele, que ele me toca. Eu tenho acesso a Jesus, eu tenho experiência com Jesus. Eu sinto Jesus na minha vida, Jesus anda comigo, eu ando com Jesus. Eu tenho uma experiência não com a estrutura da igreja, eu tenho uma experiência com Cristo na minha vida. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Amém. Olha a diferença, irmãos. O que vai acontecer? Você imagina comigo, cada um dos 12 vai levantar quantos? Pega e abre a calculadora do celular e deixa os caras. Tá. Abre a sua calculadora, abre aí, celular com calculadora. Vai, Victor. Não, vamos lá, todo mundo, abre aí. Você acha que Jesus errou? Olha aqui. Nossa, cara, escuta comigo.
Esses 12 aqui estão maduros ou não? Sim. Sim. Esses 12 aqui aprenderam muita coisa aqui ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Eles estavam prontos? Não. Quando chega nesse nível, está pronto? Não. Me ajuda aí, gente. Não. Sim ou não, gente? Não, porque Pedro estava? Não. Não. Tomé estava? Não. Não. João estava? Não. Judas estava? Não. O que acontece? Ninguém está pronto. Você nunca vai andar no que você está pronto. Você sempre vai andar no que Jesus já está pronto. Porque a jornada continua, a caminhada continua. Sabe o que eu acho magnífico disso aqui, cara? É que não existe exclusão. Só inclusão. Compreende? Não abrimos mão de ninguém, não desistimos de ninguém. O cara caiu. Não, ele não caiu, ele está tendo uma experiência, ele vai se levantar de novo. Você viu a diferença ou não? O cara, meu irmão, nossa, cara, escuta comigo. Você se aproxima tanto dessa equipe, você se aproxima tanto desses 12, que você cria um elo da seguinte forma: eu não te abandono, meu irmão, estou contigo. Não, estou contigo, cara. Eu não te abandono, não. Nossa, eu não aguento mais, eu não estou conseguindo, minha vida financeira está assim. Vamos orar, nós vamos crescer junto. O que está acontecendo? Gente, o cara está passando. Os 12 aqui, ó, os 12. O que eu falei? Os 12. O cara está desempregado. Vamos levantar uma oferta aqui, vamos ajudar o cara. Olha os 12 cuidando. Lembra daquela parada de Atos? Nossa, escuta, Alexandre do céu. Não vai acabar. Não havia nenhum necessitado entre eles. Sabe por que não havia? Porque os 12, quando gruda, filho, não larga. Quem está me entendendo? Aí eu entendi que departamento é esse que essa igreja tinha, que não tinha nenhum necessitado. Sabe qual departamento que era? Não existia. Não tinha departamento, não tinha. Por que não tinha? Porque não precisava. Não é um departamento que supre necessidade, é a transformação de caráter quando encontra com Cristo, que a gente supre as necessidades um do outro. A gente não abandona, a gente não larga. Estou contigo, cara, eu pequei, cara, não importa, você não vai ficar aí no buraco, vamos embora comigo. Entendeu a diferença, não? Eu lembro lá em Ourinhos, quando um líder de célula voltou a usar crack. E aí eu reuni a célula dele, ele tinha uma célula já com seus 12, eu reuni a célula, falei para eles assim: então, irmãos, eu busquei fulano de tal lá na boca, e eu não vou abrir mão dele, eu não desisto dele, porque ele era um dos meus 12. O que ele era meu? E eu não abandono ninguém, diga amém. Por que eu não abandono? Não fui eu que morri por eles, não fui eu que paguei o preço por eles, quem morreu por eles foi Cristo. E quem sou eu para abandonar quem Jesus nunca abandonou? Essa igreja tem uma coluna, irmãos. Sabe qual coluna que é? Não abrimos mão de ninguém. Ponto. O cara pecou, irmão. Se você está preocupado com o pecado dele, olha primeiro o pecado que eu cometi. Porque se tem alguém que errou mais aqui, fui eu. Então, se você me aceitou, por que você não quer aceitar ele? Está errado. Primeira pessoa que tem que rejeitar aqui dentro é eu. Vocês todos já conhecem que eu pequei. 8 anos atrás, mas pequei. Então, por que você está comigo? Está de sacanagem? Não abandonamos ninguém. Não abrimos mão de ninguém. Quem está me entendendo? Amém. Amém ou não? Amém. Escuta. Virei para os discípulos, falei coisa assim: então, o cara errou, eu não largo. Mas vocês, se quiserem, pode ir para outra célula. E aí eles começam a chorar e falaram assim comigo. Um porta-voz, os outros concordando. Falaram assim para mim: o Anso, ele nos buscou na bocada. Ele foi lá atrás da gente e ensinou sobre Jesus. Ele nunca desistiu da gente, nós não vamos desistir dele. Se ele não está bom para fazer célula, não tem problema, a gente faz célula com ele. Nós vamos junto com ele, nós vamos crescer junto novamente, nós não abrimos mão dele. Não, isso é igreja. Isso é igreja. Mas é uma igreja que não tem título. É uma igreja que não levanta pessoas. É uma igreja que levanta Cristo. Amém. Quem está me entendendo aqui? Amém. Amém ou não? Amém. Agora, eu vou lá, 12 homens, 12 mulheres, né? Tem até aquele filme lá, 12 homens e outro segredo, né? Tem um filme aí, né? Já viu? Tem um filme. 12 homens, 12 mulheres, vamos forjar uma equipe, irmão. Nós vamos ser um coração, uma só alma. Nós vamos crescer junto em Jesus, em Jesus, em Jesus. O desígnio é de Jesus. E vamos projetando. Sabe o que vai acontecer? Você também vai começar a chegar nesse nível aqui, ó, de mensageiro, de levar a mesma mensagem que você está aprendendo comigo. Você começa a levantar outra equipe também. Você começa a fazer? Agora, olha aí, 12 vezes 12 dá quanto? Olha aí. 54. Não.
12 vezes 12, não é cada um levantando 12? Então é 12 vezes. Não ouvi. Imagina quando ela chegar aqui. Aqui já vai estar. Aqui vocês estão mais em Já passou um membro da igreja aqui já. Não é frequentador, não é o cara que vem no culto. Não. Ao nível. Ao nível. Sabe aquele processo que eu estou chamando vocês para a gente participar? Amém? Amém. Lembram disso? Amém. Sabe o que esse processo faz? Forma as gerações. Está tudo pronto. Está tudo pronto. Escuta. Porque Jesus já deixou pronto. Aí o 144, cada um vai fazer 12. Me explica aí. 144 vezes 12. Quanto que deu aí? 1700. Terceira geração. Terceira geração. Olha como é que Jesus é perfeito. Escuta. 1728 discípulos. Amém ou não? Amém. Você viu a diferença da igreja aí ou não? Agora olha aqui para mim, irmãos. Isso, eu estou falando uma geração. Aqui nós vamos ter 12 homens e 12 mulheres. Vai ter quantos dos jovens? 12 jovens homens, 12 jovens mulheres. Vai ter quantas crianças? 12 crianças masculinas e 12 crianças femininas. Isso aqui é só uma. Amém ou não? Amém. Amém ou não? Amém. Naturalmente a primeira geração é a mais difícil. Depois da primeira geração, de 2 em 2 anos, vai se formando as próximas. Amém. Glória a Deus. É só seguir o processo. Eu tô aqui, cara, meu, aproxima. Cara, vem pra perto. Mano, vem quinta-feira. Mano, chega. Sabe por quê? Eu tô com tanta coisa para derramar em você que você não tem noção. Eu sei que tem passagem, tem isso, irmão. Deus vai prover todas as coisas. Amém. Quando você tem esse desejo, não só de seguir, mas de ficar com Ele, meu irmão, Deus vai abrir portas. Amém. Deus vai liberar o dinheiro para você. Deus vai cuidar de você. Deus vai te respaldar, porque o interesse é dele, não é meu. Esse não é o meu sonho. Esse é o sonho de Jesus, não é meu. Amém ou não? Amém. E esse sonho já está consumado. Jesus já falou, o preço já está pago. Deus disse, Ele, através de Isaías, Ele fará com que o meu plano dê certo. Diga amém. Amém. Olha aí que tremendo. Acabou. O plano de Deus está se cumprindo. Diga amém. Amém. Amém ou não? Aí o que acontece? 1728 vezes 12 dá quanto? 736. E aí E aí? a gente começa como igreja. Quando chegar aqui, irmãos, a gente começa. Quando chegar nos 20. Compreende, irmão? Depois aqui dá 238 mil. 238 mil, Juiz de Fora não comporta mais. 400 e alguma coisa. Não lembro. Soma aí, vezes 12 aí pra mim. 248.832. Não é 38, não é 200 e? 48. 248 mil. 832. Agora aqui, irmão, só uma pergunta. Quem participou da escola do meu pai de discípulos, será que isso me identifica com meu pai, não? Hã? Pode falar, vamos. Entende? Quem participou com meu pai, quem anda com meu pai, será que esse não é o sonho que meu pai tem, não? A diferença é que a gente está mais organizado. Só isso, mais nada. A diferença é que tem algumas ferramentas que foram reveladas para este tempo. Não é culpa do meu pai, é que Deus quer que seja agora. Ponto. Eu não tenho nenhuma dificuldade de ser filho do meu pai. Eu dou uma honra por ser filho do meu pai, meu irmão. Amém ou não? E eu sei que cada filho do pai, Deus tem um plano para cumprir. E o que Deus tem para fazer através de mim, eu já pulei de cabeça, eu quero. Eu quero ser servo disso. Amém ou não? Amém. O que eu estou tentando te ensinar aqui, irmãos? Eu estou tentando mostrar para você que eu estou tentando colocar em você sede, eu estou tentando colocar em você sonho, eu estou tentando colocar em você esperança, eu estou tentando mostrar para você que nós temos um projeto tremendo. Glória a Deus. Amém ou não? Amém. Nós, irmãos, eu sei onde nós vamos chegar. Amém. Eu não estou enchendo linguiça aqui, irmãos. Amém. Cada momento que eu tenho com vocês, eu sei o que eu estou ministrando. Eu sei o que vai acontecer. Pula de cabeça. Mergulha. Você que tem o sonho de ser um pastor, mergulha para você aprender essa ferramenta. Sabe? Mergulha, cara, que tremendo. Onde eu nunca ouvi isso. Como é isso, querido? Não é eu. Está tudo escrito aqui, ué. Está aqui, mais nada. É só seguir.
É só você permitir seguir o Mestre. Abraça o que Deus tem derramado na sua vida. Pula de cabeça, mergulha em Deus. Irmãos, e quando chegar a hora, deixa o Senhor multiplicar o que está dentro de você. É simples. Eu não estou fazendo nada aqui que eu aprendi na minha faculdade de teologia. Nada. O que eu estou te ensinando não é o que a faculdade me ensinou. O que eu estou te ensinando é o que Jesus me fez tornar. Através do relacionamento com Ele. Amém. Faculdade é importantíssima. Eu não tiro os créditos dela, é muito importante. Abriu muito a minha mente para o estudo. Para não falar besteira. Para não usar a Bíblia do jeito errado. Entende ou não? Mas essa questão está em terra. Quem recebe aí, diga Amém. Amém. Guarda isso hoje no seu coração. Se permita ser essa equipe, né? Eu cheguei aqui, para a gente finalizar agora, eu cheguei aqui, eu chamei todo mundo que tem cargos, todo mundo que faz alguma coisa na igreja, todo mundo que tem um chamado, todo mundo que Deus está selecionando você. Eu chamei você para perto. Por que eu chamei? Porque vocês precisam receber primeiro. Entende ou não? Então se permitam fazer parte disso. Deixa o Senhor agregar isso em vocês. Amém. Amém? Amém. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer de coração mesmo, de verdade. Sem medo. Amém? Ninguém vai perguntar nada? Poxa. A missa foi o primeiro passo. Jesus chamou para ser discípulo, não obreiro. Não começaria obreiro, discípulo. Não é obreiro e não é membro. É discípulo. Né? Esse é o caminho. Amém, gente? Amém. Amém ou não? Amém. Então assim, você imagina agora, quando chegar aqui, ó, aqui já não cabe nessa igreja mais aqui, ó. Não cabe que não, já vão ter que ter quantos cultos aqui? Porque a verdade, isso aqui é uma maturidade. Quando chega aqui no 144 formado, aqui já tem 1000 dentro da igreja, já tem 1000. Por exemplo, vocês estão aqui, não estão? A igreja é só vocês? Não tem um monte de gente vindo aí? O que é isso? Cachorro? Foi espirro? É o Gessé. Você é espirro? Cara, mas esse aqui é um cachorro, cara. Só eu pensei ou não? Você já estava acostumado. Eu nunca ouvi, primeira vez que eu ouvi. Nossa, Daiane, se der um espirro dele de madrugada, cara, eu pensei que era um cachorro. É normal? É normal, Jessé? Uau, cara, que massa. Essa foi boa. Show, meu amigo. Hein, alguém quer fazer alguma pergunta de boa? Na paz? Na paz. Receberam aí? Amém. Amém. Aí eu estava falando, a igreja, ela não é toda representada aqui não, tá vendo? Vocês, ó. Então veja bem, na primeira formação dos 12 já tem 150 pessoas na igreja. Daí para mais um pouquinho para cima, já está vindo um pouco mais, entendeu? Então quando chega no 144 já tem mais de 1000 dentro da igreja. Quando chega no 1728, meu irmão, é mais de 5.000 pessoas que estão dentro da igreja já. Em Olinda, acho que a gente estava na terceira geração, né? Começando Terceira a formar geração. a terceira. É, porque eu lembro que eu sou da segunda e a Rafa é da terceira. Começando a formar aqui estava pronto já. Então veja bem, tudo é um processo, e o que eu acho incrível é isso, irmãos. Não é o que você se torna, é quem Jesus fez em você. É tremendo, é passo a passo, é projeção. Amém ou não? Amém. E eu tenho certeza, ó, que tem gente que Deus chamou você para ser pastor. Cara, Deus está te revelando uma ferramenta tremenda para você fazer. E Deus vai te honrar, Deus vai te ajudar, sabe, pessoal? Amém ou não? Deus vai usar você tremendamente. Amém? Se o nosso louvor, sabe, o Douglas, Douglas do carro tá aí, o Antônio, nosso louvor, o alvo é esse, sabe, cara? É fazer discípulo. Não é nada. Não tem objetivo não. Tudo que a gente faz é fazer discípulo. Fazer discípulo. Não tem objetivo. Vai ficar bonito para fazer discípulo. Vai ter um banheiro legal porque tá vindo gente, então tem que. Né? Mas o alvo é fazer discípulo. Amém? Toma posse disso. Mais pra frente vocês vão entender qual as colunas que esses 12 ocupam, é muito forte. Amém? Vamos orar então? Camisa verde, Senhor, da tua onda. Nossa, 20 para as 10. Ninguém